Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, o vídeo dessa semana para o nosso canal RCena no YouTube. Mais uma vez pedir a vocês aqui para ajudarem a fortalecer aqui o nosso canal no YouTube. Como? Se inscrevendo no nosso canal e ao final desse vídeo deixando aí o seu like se você gostar e também ativando lá o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo aqui no YouTube. A nossa página está crescendo e gostaria de, antes de entrar no nosso assunto aqui, avisar vocês que a partir da próxima semana nós teremos novidades aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar, gente, sobre os bastidores políticos, né, aqui em Bocaiúva. E as pessoas que estão de fora aí dos bastidores, às vezes não ficam por dentro do que está pintando, do que está rolando, quais são as articulações. E eu quero trazer aqui essas novidades, algumas novidades dos bastidores políticos. Da gente começar o comentário, da gente falar sobre quem é quem vai ser candidato, quem pretende ser candidato, quem já está confirmado, quem não está confirmado, quem está sendo sondado, gostaria só de ressaltar que são informações extraoficiais, ou seja, são informações aí dos corredores dos bastidores políticos que a gente fica sabendo e a gente vem aqui e repassa para todos vocês. O ano que vem está pertinho, né? Há cerca de um ano nós já estaremos vivenciando o clima de eleição. Eu digo nós, quando eu falo nós de uma maneira geral, né? A população aí da cidade, do perímetro urbano, né? Das comunidades rurais, dos distritos, nós estaremos em ritmo em clima de eleição. Porque há um ano de iniciar aí o período da eleição, as movimentações nos bastidores já começaram. E eu tenho aqui alguns nomes que podem vir a ser candidatos, né, na eleição do ano que vem. Então vamos passar para vocês aqui alguns nomes. Olha, por exemplo, o Robertão. O Robertão, ele é um candidato natural o ano que vem. Já está praticamente confirmado, já está praticamente certo. Inclusive eu tenho informações que o Robertão vai se candidatar no mesmo partido, pretende se candidatar, se lançar no mesmo partido. Ele se candidatou com o número 55 na última eleição. Pelo que me consta, informações de bastidores, o Robertão fica no mesmo partido e se candidata com o número 55 nas eleições do ano que vem. Robertão ainda não definiu seu vice. A dobradinha com o Salomão que aconteceu nas últimas eleições, ela parece ser difícil acontecer por um motivo, por alguns motivos, né? O primeiro deles é que o Salomão já manifestou o seu interesse em ser candidato. Salomão disse que não se candidata a vereador e não será vice-prefeito de ninguém. Ele vai se candidatar na cabeça de chapa como prefeito nas eleições do ano que vem. Segundo ele não abre mão desta vez. Ele que abriu mão na última eleição para o Robertão se candidatar. Ele foi vice-candidato a vice do Robertão. Segundo ele, nas eleições do ano que vem não tem esse papo de vice. Ou ele sai candidato a prefeito ou ele não sai. Eu até, em um artigo que eu lancei no meu site, o RCena, eu havia dito que o Salomão estaria costurando ali uma aliança com o Ricardo Veloso para ser o vice do Ricardo. O Salomão imediatamente usou as suas redes sociais para desmentir, disse que não, que ele tem um bom relacionamento com o Ricardo, mas que ele não aceita ser vice de ninguém, que ele vai ser candidato a prefeito. Então, essa dobradinha, Robertão e Salomão, muito difícil irá acontecer. Mais difícil ainda porque o Robertão ainda tem raízes dentro do PT. Ele saiu do PT por uma divergência local com o diretório municipal do partido aqui em Bocaiúva, mas ele tem uma raiz muito forte dentro do PT. O Robertão, que até pouco tempo atrás era conhecido como Robertão do PT. Então ele saiu do PT, mas ele ainda tem essas raízes, ele ainda tem um vínculo muito forte, ele ainda é simpatizante do PT, e é aí que eu digo que se torna mais difícil, ainda mais complicado, uma aliança de Robertão para com Salomão, porque o Salomão vem tecendo duras críticas ao PT nas suas redes sociais, vem falando do PT, inclusive fazendo acusações a alguns membros do PT, e eu até numa dessas postagens do Salomão, eu questionei essa questão, disse que ele foi aliado ao Robertão na última eleição, o Robertão tem vínculos com o PT, e se ele aceitaria na próxima eleição alguém do PT apoiá-lo, já que ele critica tanto o partido, ele disse que não, que em hipótese nenhuma irá apoiar qualquer candidato que tenha simpatia ao PT e nem aceitará ser apoiado
por alguém do PT ou pelo próprio PT. Então descarta aí essa aliança com o Robertão. Outro que a gente já falou aqui do Robertão, né, que é um candidato natural, ele foi candidato a prefeito nas últimas eleições, ficou em segundo lugar, teve uma votação expressiva, se não me falha a memória, quase 10 mil votos, e é um candidato natural, um candidato forte aí que pinta nas eleições do ano que vem. Falamos também aqui do Salomão, né, que também já manifestou o interesse de ser candidato a prefeito no ano que vem, não abre mão da cabeça de chapa. E temos também, gente, a Marisa Alves. A Marisa, acredite se quiser, embora toda a impopularidade da prefeita Marisa Alves, ela já manifestou que quer ser candidata à reeleição, ela quer continuar no cargo por mais 4 anos, que é um direito dela, não é? Ela está aí no mandato, ela pode realmente se candidatar à reeleição. Se caso for aprovada aí pelos eleitores, ela pode continuar no cargo por mais 4 anos. Mas eu dei uma risadinha aqui meio sarcástica justamente por conta dessa impopularidade que a gente acredita que a Marisa tem, né? Porque venhamos e convenhamos. Como diria o meu saudoso pai, eu dou um passo à frente e volto atrás. Não existe nenhuma pesquisa que comprove essa impopularidade da prefeita Marisa Alves. A gente que conversa aqui com as pessoas, a gente percebe através de reclamações que a Marisa hoje realmente está impopular. Mas aí tem a questão, né? A Marisa está indo dos bairros, ela começou a frequentar os bairros periféricos aqui da nossa cidade, e parece que onde ela tem ido, as pessoas que se prontificam a recebê-la, as pessoas têm tratado a prefeita de uma forma muito bacana, de uma forma muito educada. Então a Marisa pode usar aí esse restinho de mandato, 1 ano e meio, para tentar fazer alguma coisa diferente aí e tentar convencer aí o eleitorado. Então ela está dentro ali da sua razão de ser candidata, né? Muita gente diz, poxa, a Marisa vai tentar a reeleição com essa impopularidade, ninguém está gostando do trabalho da Marisa, mas, né, muitas pessoas que gostam ficam em silêncio e tem pessoas que na eleição ficam em cima do muro. E aí a Marisa pode ter o poder do convencimento para poder convencer essas pessoas e continuar no mandato. Olha o exemplo do ex-prefeito Ricardo Veloso. Na primeira vez que foi prefeito, venceu aquelas eleições contra o Alberto Caldeira, saiu de uma administração totalmente impopular, totalmente desgastado. As pessoas juravam que o Ricardo Veloso não seria sequer presidente de bairro, e o Ricardo Veloso voltou e foi prefeito por mais 2 vezes. Né? Então não dá para a gente subestimar a capacidade das pessoas, de um político, mesmo diante da sua impopularidade. Né? Por falar em Ricardo Veloso, é outro também que está quase garantido aí nas eleições do ano que vem. O Ricardo Veloso ele não assume, né? Porque ele não quer levar pancada antes da hora. Ele não quer ser vidraça antes do tempo. Mas as suas atitudes, né, o seu dia a dia mostra que o mesmo é candidato a ser candidato. O Ricardo Veloso que é do PSDB, e a gente percebe que ele está fazendo as articulações aí dignas de alguém que quer se candidatar à prefeitura de Bocaiúva no ano que vem. O Ricardo não seria candidato a vereador, ele já foi prefeito, não tem sentido ele querer ser vereador. O Ricardo também não seria candidato a vice de ninguém, né? Seria diminuir a sua patente, né? Como eu acabei de dizer, ele já foi prefeito. Ele não vai querer regredir, ele vai querer progredir, embora deixe claro aqui que o cargo de prefeito não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é um mérito muito grande, acredito que seja um orgulho para qualquer um, mas para quem já foi prefeito, voltar, né, descer um pouquinho mais embaixo para ser vice-prefeito não justifica. Então as ações do Ricardo é digna de quem realmente vai se candidatar no ano que vem. Então eu tenho essas informações extraoficiais aqui, ó. No ano que vem nós teremos confirmado, praticamente confirmado, né, o Robertão, o Salomão Caldeira, a Marisa Alves e o ex-prefeito Ricardo Veloso. E aí vem o grande ponto de interrogação. E o Alberto Caldeira? As pessoas tinham a vontade de reeditar as disputas entre os albertistas e os ricardistas, né? Aquelas disputas ferrenhas no passado. O jogo tá 1-1, o Ricardo venceu uma do Alberto, depois o Alberto voltou e venceu uma do Ricardo. O Ricardo lançou 2 candidatos contra o Alberto, não conseguiu vencer nenhuma, lançou o Betinho Dentista, que perdeu a eleição para o próprio Alberto. Agora, na do ano passado, lançou o Heron Santos, que perdeu a eleição para Marisa.
o Alberto conseguiu lançar dois candidatos e os dois saíram vencedores, né? Que foram o Fernando Calixto e agora, mesmo que indiretamente, né, o Alberto não assumiu durante as eleições o seu apoio à Marisa, mas a gente sabe que o grupo político do Alberto Caldeira participou, em sua grande maioria, da campanha da Marisa. O Alberto, que hoje não tem um vínculo com a Marisa Alves, né, vínculo que eu digo, vínculo de ajudar na administração, de dar conselhos, de fazer indicações, o Alberto parece não ter esse vínculo com a prefeita, inclusive o Alberto já se desfiliou há algum tempo do MDB, que é o mesmo partido da prefeita Marisa Alves, e as pessoas perguntam, Alberto vai vir para ser candidato? Nós teremos novamente a disputa dos ricardistas contra os albertistas? Não, só se algo muito fora da curva acontecer. Mas o Alberto garante que ele não virá, que ele vai acompanhar as eleições lá de Recife. O Alberto reformou a sua clínica aqui em Bocaiúva, montou a clínica lá em Recife e, segundo ele está cuidando dessas questões lá em Recife. Então o Alberto não deve vir para Bocaiúva para ser candidato a prefeito, até porque nós estamos há um ano de iniciar as eleições. Se o Alberto realmente fosse candidato ano que vem, se ele tivesse realmente interesse de ser, ele já teria que vir a Bocaiúva para fazer as articulações políticas, o que, pelo que se percebe, mesmo a gente que fica de olho aqui nos bastidores, a gente percebe que isso não está acontecendo. Então o Alberto está quietinho lá em Recife e ele próprio me disse que ele quer acompanhar as eleições de lá. E eu acho que tem uma grande surpresa que pode pintar aí. O Alberto não vem, mas cogita-se também o nome do filho do Alberto, que é o filho mais velho do Alberto Caldeira, que é o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos. O Luiz Carlos, o pessoal está tentando, tem um grupo político aí, né? Uma turma aí de pessoas que está tentando convencer o Luiz a sair candidato a prefeito. O Luiz, por enquanto, pelo que me consta, ele ainda está resistente ainda a esse convite, mas pessoas que estão ali em volta ao Luiz dizem que aos pouquinhos parece que ele está amolecendo, parece que ele está aceitando discutir essa ideia. Eu falei com o Alberto Caldeira também outro dia a respeito da candidatura do filho. Na hora que eu falei isso, ele disse não, fora de cogitação. Então a gente tem que ver aí se a vontade do filho vai prevalecer ou se é a vontade do pai, no caso Alberto Caldeira, que vai prevalecer. Mas parece que o pessoal que está conversando com o Luiz aí está conseguindo, de certa forma, pelo menos dialogar com ele, porque antes eu não aceitava nem dialogar. Não, não e pronto. Agora parece que ele já aceita conversar, mas ainda assim está resistente a essa situação. Então até aqui pode ser essa a surpresa no ano que vem nas eleições de 2020 para prefeito de Bocaiúva. E a Câmara Municipal? Como é que vai ficar o posicionamento da Câmara Municipal em relação às eleições no Executivo? Informações extraoficiais que eu tenho também é de que o Pedro Serol, ele aceita serviço de um candidato forte, ele não quer se aventurar, mas ele pretende realizar uma pesquisa, né, ou reunir um grupo aí para realizar uma pesquisa, ver quais são os candidatos mais fortes e se tiver aí a disposição desse candidato em levar o Pedro Serol para a sua chapa, o Pedro Serol aceita serviço de alguém desde que ele reconheça que esse alguém tenha condições de ir para uma disputa, para encarar uma disputa de igual para igual. Não para se aventurar, mas com chances de ganhar. Pedro Serol aceitaria. Caso contrário, ele se candidata novamente a vereador. Pedro Serol, que foi o vereador mais votado, que teve o maior número de votos nas duas últimas eleições municipais para vereador. Na Câmara Municipal também tem um movimento que está sendo organizado pelo Lélio, que está sendo organizado pelo Nésio, o Nésio Leite, que hoje é o presidente da Câmara. O Nésio, inclusive, vem questionando isso sucessivas vezes, ele vem usando a tribuna da Câmara para falar sobre isso, que seria importante levar um vereador da Câmara Municipal para o Executivo. O Nésio acha que ninguém conhece melhor os problemas da cidade do que os vereadores que hoje atuam na Câmara Municipal, e ele é a favor de uma união dos vereadores para construir um grupo político e desse grupo político tirar um dos vereadores da Câmara Municipal e lançá-lo candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Esse é o posicionamento do Nésio Leite. E por outro lado tem o Adalberto. O Adalberto também está indo nessa linha aí do Nésio Leite, de montar um grupo forte, mais um grupo mais abrangente. Ele não descarta a possibilidade
de lançar ou um vereador, ou um empresário, ou quem quer que seja, desde que esse nome tenha popularidade suficiente para poder brigar aí nas eleições, de brigar pela vaga de prefeito nas eleições de 2020. Então na Câmara tem essas três ideologias aí, tem esses três pensamentos aí, do Petcerol, do Nésio Leite e também do vereador Adalberto Fernandes. Então, nós temos aí hoje alguns nomes, nós vamos citar aqui de novo. Nós temos o quê? Nós temos o Salomão Caldeira, que afirma que será candidato, o Robertão também, que afirma que será candidato, o Ricardo, que não afirma, mas todo mundo sabe que vai ser candidato, a Marisa também, que vai para a reeleição, ela já está aí percorrendo os bairros, e também tem um quinto nome que pode surgir aí, né? Ou o Luiz Carlos, ou algum outro nome. Aí esse nome pode vir dos insatisfeitos dentro do grupo da prefeita Marisa Alves, né? O pessoal lá às vezes estão com resistência em apoiar a prefeita e querem lançar, querem montar, fortalecer um outro grupo. E esse nome pode vir desse grupo. Mas até aqui sim, são 4 nomes já confirmados, né? E um que pode pintar. Agora no ano que vem resta saber se esses 5 nomes irão concorrer, irão para a disputa, ou se nós teremos aqueles de sempre, né? 2, 3 nomes. No ano passado nós tivemos 4 nomes, foi um número mais amplo de candidatos, geralmente costuma-se ter 2, no máximo 3, no ano passado nós tivemos 4, mas não há de se estranhar se no ano que vem nós tivermos 5, ou ninguém sabe, talvez até 6 nomes, mas eu acredito que 4 nomes concorrerão às eleições para prefeito municipal de Bocaiúva em 2020. Só mais uma informação, a gente falou aqui sobre bastidores políticos, o presidente do PP, o advogado doutor Edmilson Souto, ele pediu desfiliação do partido, né? Ele que é presidente do PP aqui em Bocaiúva, ele foi peça fundamental nas eleições da prefeita Marisa Alves. Ele, juntamente com seu colega advogado, o Aelso, eles articularam toda a campanha da Marisa, eles que fizeram a negociação, fizeram as alianças, né? Juntamente com outras pessoas, claro. E ele, já no ano passado, ele pediu exoneração do cargo. Ele era procurador do município de Bocaiúva e tinha pedido exoneração do cargo porque, segundo ele, não concordava ali com a forma de administrar da prefeita Marisa Alves. Então ele rompeu com a Marisa e agora rompeu também com um dos partidos de sustentação da prefeita, que é o PP, né? Então o Edmilson Souto, ele tá nessa aí de montar um grupo, ele tá nessa ideia aí daqueles que querem montar um grupo para pegar um candidato em potencial e lançar esse candidato para poder concorrer às eleições no ano que vem. Então, para você que está um pouquinho por fora aí dos bastidores políticos, né, aqui de Bocaiúva, as informações são essas para você ficar por dentro aí, tá certo? Gente, peço mais uma vez por gentileza, ajude a fortalecer aqui o nosso canal, se inscrevendo, vai lá no inscreva-se no vermelhinho, depois de se inscrever, dá seu joinha, depois do joinha, clique lá no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? E lembrando que na semana que vem, a partir da semana que vem, tem novidade aqui no nosso canal, inclusive nós vamos estrear o quadro Por Onde Anda, né? Aqueles políticos tradicionais da cidade que andam meio sumidos, que perderam a eleição ou que saíram, né, da vida pública, nós vamos trazer toda semana uma entrevista com essas pessoas para a gente saber como é que anda, quais são as intenções, como é que está, se está bem, se está mal, como é que estão as coisas, para a gente fazer uma retrospectiva, tá bom? Então a partir da semana que vem tem novidade aqui no nosso canal. Muito obrigado pela participação de todos aqui, muito obrigado pela audiência, um abraço, tenham todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus, abração aqui do amigo Ricardo Sena. Tchau, tchau.